Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Letícia. Eu sou a Maria Fernanda. E eu sou a Heloísa. E o nosso trabalho de biologia celular foi com base na análise e apresentação de um artigo científico. A nossa principal fonte de pesquisa foi o Google Acadêmico, pois a professora solicitou que o artigo utilizado deveria ser relacionado com a matéria estudada, biologia celular. E o título do artigo escolhido foi Polissacarídeos de reserva de parede celular em sementes. Estrutura, metabolismo, funções e aspectos ecológicos. Seção de Fisiologia e Bioquímica de Plantas, Instituto de Botânica de São Paulo. Bom, gente, agora eu vou apresentar um pouco para vocês sobre a introdução do nosso trabalho. Bom, gente, o nosso artigo ele vai discutir a importância dos polissacarídeos de parede celular com função de reserva em sementes, que diferente do amido, que é bastante comentado, eles não são tão reconhecidos, mas eles apresentam grande relevância fisiológica e ecológica para as plantas. Eles estão presentes principalmente em plantas que vão evoluir de ambientes desafiadores. Eles representam uma alternativa eficiente para o armazenamento de energia e eles vão desempenhar papéis estruturais e regulatórios durante a germinação da semente. Além desse artigo, ele apresentar grande interesse na área de pesquisas, ele vem também aumentando o interesse em propriedades para aplicações industriais e biotecnológicas. Estrutura química e diversidade dos polissacarídeos. Os polissacarídeos de parede celular de reserva, eles são compostos por cadeias de açúcares, incluindo galactose e glicose. Cada grupo de plantas ele vai sintetizar diferentes tipos. O que vai variar é a composição e a estrutura, que vai refletir na diversidade evolutiva e adaptativa. E isso é muito bom, porque mostra que eles possuem grande diversidade e facilita bastante na área de pesquisa. Essas estruturas são estrategicamente armazenadas nas paredes celulares das células do endosperma ou do cotilédone da semente, gerando uma fonte de energia. E quais são as funções fisiológicas e biológicas? Eles atuam como fonte de energia, como eu disse no slide anterior, e eles vão exercer funções estruturais na semente. Eles vão influenciar a hidratação e o controle de dormência. Eles vão participar também do equilíbrio osmótico e da regulação do crescimento inicial do embrião. Em espécies onde o amido é pouco presente, os polissacarídeos eles vão se tornar a principal reserva de energia, e por isso eles têm tanta importância e funcionalidade. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o desenvolvimento do nosso tema. Bom, primeiro eu vou falar sobre a composição química e estrutura dos PPCs, famosos polissacarídeos de parede celular. Bom, entre os polissacarídeos de parede celular menos conhecidos que o amido estão mananos, galactomananos, glucomananos e arabinogalactanos. Bom, primeiro eu vou falar sobre mananos e galactomananos. São polímeros de manose, que são longas cadeias feitas de moléculas de manoses, que é um tipo de açúcar. Eles podem ou não ter várias ramificações de galactose, além de ter a característica de ter uma alta viscosidade e uma capacidade alta de retenção de água. Bom, os glucomananos, eles são compostos por manose e glicose, dois tipos diferentes de açúcar, sendo típicos de sementes de monocotiledôneas. Além deles, nós temos os arabinogalactanos. Eles são polissacarídeos altamente ramificados, ricos em galactose e arabinose, e também eles podem ter uma função estrutural. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a biossíntese e o acúmulo nos tecidos de reserva. O acúmulo de polissacarídeos de parede celular ocorre durante o desenvolvimento da semente, especialmente nos tecidos de endosperma, que estão ligados ao tegumentos da semente, e das cotilédones, que estão ligados ao embrião. Essa síntese ela ocorre no aparelho de Golgi, onde glicosiltransferases, que são enzimas que ligam moléculas de açúcar com outras moléculas como proteínas e lipídios, organizam os monossacarídeos em polímeros complexos. Esse processo ele é regulado por fatores genéticos, hormonais e até mesmo por influências ambientais. Bom, agora eu vou falar um pouco da deposição. A deposição dos polissacarídeos de parede celular, ela se diferencia das demais por se depositar na parede celular, em controvérsia com as outras que se depositam no citoplasma. Além disso, durante a maturação, as sementes elas tornam-se desidratadas e os polímeros de parede celular eles ajudam na manutenção da estrutura celular, contribuindo também para a tolerância da dessecação.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a mobilização durante a germinação. Após a embebção da semente, os PPCs são mobilizados para fornecer energia e carbono às plântulas em crescimento. Bom, a embebição é um processo em que a semente absorve a água antes de germinar e ela ocorre por pontos específicos presentes no tegumento da semente. E plântulas é um termo para plantas bem jovens que acabaram de germinar. Dito isso, o processo de embebição ele depende da ação de enzimas hidrolíticas específicas e a ativação dessas enzimas é promovida por hormônios, como as giberelinas, que induzem a expressão gênica no endosperma e no cotilédone. Além disso, essa rápida mobilização dos polissacarídeos de parede celular é essencial para garantir que a plântula tenha energia suficiente até que ela possa realizar a fotossíntese. Agora eu vou falar sobre as funções fisiológicas dos polissacarídeos de parede celular nas sementes. Bom, os PPCs atuam como reservas de carbono e energia, que sustentam o processo de germinação e o crescimento inicial da plântula, mas eles também possuem outras funções muito importantes, como a regulação osmótica, onde os PPCs proporcionam a absorção da água durante a embebição, assim ajudam na hidratação da semente. Além disso, os PPCs fornecem uma tolerância à dessecação. Dessa forma, eles estabilizam estruturas celulares durante a fase seca das sementes. Além do mais, eles também têm uma função de papel estrutural temporário, que rapidamente serão degradados no futuro. Bom, agora eu vou falar sobre aspectos ecológicos e estratégias de adaptação. Bom, a ocorrência dos polissacarídeos de parede celular em sementes também está associada a adaptações ecológicas específicas. Muitas plantas que possuem esse tipo de reserva são nativas de ambientes árduos e com recursos limitados, como solo pobres, alta ou baixa quantidade de luz ou até mesmo um clima seco. A escolha por polissacarídeos de parede celular como reserva energética pode apresentar uma vantagem adaptativa, pois permite maior estabilidade de reserva durante períodos de dormência longos, confere maior controle sobre todo o processo de germinação diante de condições imprevisíveis e, além disso, possibilita o uso de substâncias mais estáveis e com funções diferentes. Dando sequência, agora eu vou falar sobre a distribuição taxonômica e evolutiva dos polissacarídeos de parede celular. Bom, os PPCs são amplamente distribuídos em plantas angiospermas, com mais frequência em famílias de leguminosas como vagens, feijão, palmeiras, orquídeas e entre outros. Essa distribuição não é uniforme, e sim homogênea, e dessa forma reflete tanto heranças evolutivas quanto adaptações ecológicas. Além disso, o artigo sugere que a presença dos polissacarídeos de parede celular pode ter evoluído múltiplas vezes em diferentes linhagens por convergência funcional. Essa comparação entre espécies indica que os polissacarídeos de parede celular acumulado pode ser um indicador filogenético e uma característica funcional relevante para a ecologia da espécie. Agora darei continuidade na conclusão e por fim chegaremos ao final do nosso trabalho. Por fim, podemos concluir que os polissacarídeos são presentes nas sementes e têm um papel fundamental como na reserva energética e também na estrutura das paredes celulares. Então ele vai estar presente aí, sem contar que ele é extremamente essencial para o desenvolvimento da planta, durante a germinação e após também. Então ele sempre vai estar lá, desde o início até a parte final da planta. Já os compostos como amido, rafinose, galactomananas e xilanas são os carboidratos, que têm como a principal função o quê? O fornecimento de energia. Então o carbo está ligado principalmente com a energia, até a manutenção da estrutura de tudo e também o controle da absorção de água. Então esses carboidratos, para finalizar, vai estar relacionado com a energia, com a estrutura e o controle da absorção de água. E em observação, é possível destacar que os polissacarídeos exercem a influência nos processos ecológicos, como, por exemplo, a dispersão,
a dormência da semente e a adaptação ao meio ambiente. Então, ele acaba se adaptando facilmente ao ambiente. Já com relação à compreensão da estrutura, do metabolismo e das funções, tem como vantagem não apenas os avanços do conhecimento da biologia das sementes, mas também as práticas na área da agricultura. Então, é algo que vai estar ali no cotidiano, que você consegue puxar bastante para a área agrícola, sem contar a conservação de espécies e também a biotecnologia vegetal, que vai entrar na eficiência e no melhoramento da semente ou da determinada planta. Já aqui, deixamos disponível para vocês a referência do nosso artigo utilizado. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso trabalho. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Até a próxima. Tchau! Tchau!